Olá pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui no estúdio do Qualifica EAD e quero fazer com vocês a retomada de um assunto muito importante em Biologia. Trata-se da origem da vida e uma outra questão de uma teoria que é a biogênese. Olha, nessa altura do campeonato, o que eu quero que você entenda é qual é a participação de grandes nomes da ciência em relação à origem da vida e em relação à biogênese e abiogênese. Aparece muita confusão a essa altura do campeonato. Você que já estudou isso por algum tempo, está com a cabeça cheia de nomes. O que cada um fez? É bom você saber, porque essas coisas são importantes. Você vai encontrar esse tipo de assunto no vestibular, você pode encontrar esse tipo de assunto no Enem, você vai ter que ver e tentar entender o que cada um deles fez, ok? Então, vamos, por exemplo, lembrar do primeiro, o russo, é o Oparin. O Oparin, cientista russo, ele é o que desenvolveu uma parte dessa teoria que a gente chama de coacervação, tá? Então, o Oparin, ele é o criador ou o cara que fez toda a dinâmica, aquela ideia da Terra primitiva, né? Dos raios ultravioleta penetrando na Terra, fazendo com que as substâncias que estavam no planeta, na Terra primitiva, pudessem evoluir até formar o coacervato e depois desse coacervato formasse o primeiro ser vivo, tá? Então, sempre relacionem o Oparin com o coacervato, ok? Tá ok. Nos livros você pode encontrar também essa palavra escrita com DO no final, coacervado, é a mesma coisa, tá? Então, o coacervado, lembrem, ele não é um ser vivo. O coacervado é apenas um aglomerado de proteínas, né, que se formaram com água no mar da Terra primitiva. Esse é o princípio da vida e que o Oparin acreditava que através de uma porção de reações químicas, esse modelo ele foi evoluindo até formar o primeiro ser vivo. Um outro nome que aparece também e que confunde muito é que, se você pensar que o primeiro ser vivo apareceu na Terra espontaneamente através da evolução do coacervato, você pode pensar então, aquela teoria da abiogênese ou geração espontânea, ela está certa? Na verdade, não. Nós podemos até acreditar que o primeiro ser vivo tenha surgido na Terra através de uma geração espontânea. Afinal de contas, ele foi o primeiro. E depois? Depois, é claro que aconteceram várias generalizações, ou seja, as pessoas começaram a encontrar geração espontânea em lugares onde não existia, né? Então, por exemplo, se você deixar um prato de comida fora da geladeira, ele vai estragar. O que pode acontecer com essa comida? Podem surgir fungos, podem dar bolores, podem surgir bactérias, insetos. E o que eles pensavam? Eles pensavam que esses insetos nasciam daquela matéria bruta, daquela matéria sem vida. Isso é o que a gente chama de geração espontânea ou abiogênese, tá? Então, essa noção de que era possível nascer um ser vivo de um lugar inanimado, sem vida, foi uma teoria muito forte chamada de abiogênese ou geração espontânea. Porém, com o passar do tempo, várias pessoas fizeram experimentos para tentar resolver essa situação. Como, por exemplo, o italiano Francesco Redi, né? O Redi começou a resolver essa questão. Então, o Redi está ligado à tentativa de tirar da cabeça das pessoas daquela época que um ser vivo poderia nascer da matéria sem vida. Para ele, os seres vivos só podiam nascer de outros já existentes.
Outro também fez um trabalho relacionado com isso, foi o Pasteur. O francês Pasteur, ele fez um trabalho que a gente pode até dizer que foi complementar ao trabalho do Redi. Só que o Pasteur trabalhou com micro-organismos. Um outro nome que também confunde bastante o que ele fez, está relacionado à origem da vida ou não. É o caso do inglês chamado Miller. O Miller, juntamente com seu professor, né, Urey, eles desenvolveram um mecanismo que era capaz de produzir aminoácidos. Então, vejam, vocês vão fazer a seguinte relação. O Oparin, ele desenvolveu uma ideia de que o primeiro ser vivo surgiu da matéria orgânica sem vida, tá? Esse foi o trabalho do Oparin. O Miller, estudando a ideia de Oparin, conseguiu fazer um experimento que criou no laboratório um aminoácido, uma molécula orgânica. Então, o Miller ajudou a consolidar a ideia do Oparin. Já o Redi, juntamente com Pasteur, trabalharam em outra etapa do conhecimento. O que eles queriam? Eles queriam provar que um ser vivo só nasce de outro através da reprodução. Não existe a possibilidade de um ser vivo nascer de uma matéria orgânica sem vida. Então, eles são fundadores de uma teoria chamada biogênese, ok? Então, vamos primeiro verificar o que esses caras fizeram. Tem aqui alguns modelos que podem mostrar melhor aquilo que eu estou falando. Este é o experimento de Redi. Olha como foi simples, ninguém tinha pensado nisso antes. O Redi colocou em vidros pedaços de matéria orgânica, por exemplo, pedaços de carne, cabeça de cobra, peixe, e ele foi colocando nos vidros. Em alguns frascos, ele colocou uma telinha, uma gaze, em outros, ele deixou aberto. O que aconteceu? Vejam, as moscas, elas conseguem entrar no vidro aberto. E aí o que acontece? Depois que a mosca entra no vidro aberto, ela deposita os ovos, e desses ovos vão surgir larvas. Dessas larvas vão surgir moscas novas. Olha só, ninguém tinha prestado atenção que antes de aparecer uma larva, aparecia uma mosca. Então, o que eles pensavam antes? Que as larvas nasciam da carne em decomposição. Ou seja, as larvas nasciam por abiogênese. Na verdade, elas nascem de ovos de mosca. O Redi foi o primeiro a acompanhar o desenvolvimento das moscas, perceber que as moscas apareciam sempre antes das larvas e, para confirmar, depois que as moscas depositavam os ovos, ele separava e acompanhava o desenvolvimento das larvas, até que as larvas se transformavam em moscas. Já nos potes fechados com gaze, o que acontecia? A mosca vinha até aqui, não conseguia entrar em contato com a carne e não conseguia depositar os ovos. Logo, essas amostras fechadas com gaze não deram vermes. Então, o Redi foi um cara que deu um golpe na teoria da abiogênese. Então, ele descobriu que as larvas eram, na verdade, filhotes de moscas. Ok, foi o primeiro grande golpe nessa teoria da geração espontânea ou abiogênese. Bom, mas acontece, você pode pensar, como aquelas pessoas da época,
Tá legal, ele colocou aqui a carne não estragou porque tinha gaze, a mosca não entrou. Tudo bem, mas essa carne ela não vai estragar? Vai. Bom, aí olha só o que aconteceu. Depois de algum tempo, as pessoas começaram a questionar. Bom, essa carne não estraga, mas ela cria mofo, né? Mais tarde, elas desconfiaram de que esse bolor, esse mofo, ele estragava a carne. Essa carne apodrece porque ela tem bactéria. E aí, Red, como é que você explica o fato da carne ter bactéria, da carne ter fungo? Pois é, você provou como a mosca é responsável pelo verme. Mas como você vai provar que o fungo, que a bactéria também não é filhote da mosca e continua se desenvolvendo aí? Tá aí uma falha, uma coisa que o Red não pôde explicar. Como surgem os micro-organismos dentro dos potes? Bom, aí, nesse meio termo, várias coisas aconteceram na ciência. Inclusive, eles descobriram que dentro da atmosfera da Terra existia oxigênio. Nossa, uma coisa que para nós hoje é muito comum, mas naquela época não era. Então, como é que fica? O oxigênio é um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Muitas pessoas tentaram resolver esse problema, mas aí apareceu o experimento do Pasteur, o francês Pasteur, que, entre outras coisas, desenvolveu o processo de pasteurização. Trabalhava com o quê? Com micro-organismos. Entendam, o experimento de Pasteur é como se fosse o mesmo experimento do Red, só que na versão para micro-organismos. Então, o que ele fez? Olha só, ele pegou frascos, né, com o gargalo longo, como balões de destilação. Ele colocou dentro dessas garrafas, ele colocou líquidos feitos, por exemplo, com caldo de beterraba misturado com levedo de cerveja. Ele colocou esse caldo nutriente que ele sabia que micro-organismos adoram esse tipo de caldo. E ele se desenvolve dentro desse caldo. O Pasteur desconfiava que os micro-organismos estavam presentes no ar. Repara, você está respirando toda hora micro-organismos para dentro de você. Essa era a ideia de Pasteur. Então ele queria fazer um experimento usando a ideia do Red para tentar provar que os micro-organismos também seguem a mesma regra da larva do mosquito. Depois que ele colocou o caldo nutritivo aqui, o que ele fez? Ele sabia que precisava ferver o caldo para matar os micro-organismos que já estavam vivendo dentro do caldo. Ele ferveu aquele caldo e depois que estava fervido, ele pegou a chama e entortou o bico, o gargalo da garrafa, fazendo uma espécie de pescoço de cisne. Esse pescoço de cisne era uma curva. Olha que inteligente e, ao mesmo tempo, simples esse experimento. Quando ele fervia o caldo, o vapor saía pelo pescoço de cisne e deixava o pescoço de cisne todo umedecido por dentro, como se fosse um suor. Quando resfriava o líquido, o que acontecia? O ar entrava dentro do garrafão. Tudo bem. Ninguém podia dizer que ele não deixava o ar entrar. Então tinha o tal do oxigênio que todos achavam necessário. Porém, olha o que acontece. Os micro-organismos, eles estão na atmosfera. É como um pó. Então, para onde o ar vai, o micro-organismo vai também. Só que o micro-organismo, que não tem movimento próprio, ele não consegue fazer as curvas da garrafa, porque o pescoço está todo cheio de curvas.
E os micro-organismos ficam presos no suor do vapor da garrafa que está nas curvas. Só entrava então o ar. O que aconteceu? Por vários dias, essas garrafas ficavam guardadas e não estragava o líquido. Não estragava. Por quê? Porque não entravam os micro-organismos. E para provar que era assim mesmo, o que o Pasteur fazia? Para demonstrar para as pessoas. Quando ele pegava uma garrafa, quebrava o pescoço de cisne, tirava a curva e aí os micro-organismos podiam entrar diretamente no caldo. Aí o caldo estragava. Com isso, o Pasteur provou que os micro-organismos estavam na atmosfera e que não nasciam do caldo nutritivo. Foi o golpe final para a teoria da geração espontânea, ou a biogênese. Agora, todos acreditam na biogênese, ou seja, um ser vivo só nasce de outro que já existia através da reprodução. Outro experimento, o experimento do Miller. Lembrem, o Miller comprovou aquela ideia do Oparin. O Miller não queria saber se o micro-organismo está na atmosfera, se o micro-organismo nasce no caldo. A ideia do Miller era outra coisa. O Miller estava fazendo uma pesquisa orientada pelo professor dele, chamado Urey. O Miller construiu esse equipamento aqui. É uma espécie de circuito fechado de vidro. Nesse circuito fechado de vidro, ele seguiu direitinho a receita do Oparin. Tinha que ter os gases da atmosfera primitiva, que ele estudou lá e sabia quais eram. Tinha que ter descargas elétricas, igualzinho às grandes tempestades da Terra primitiva. Tinha que ter condensação, porque a chuva foi importante para formar aquelas moléculas, né? E tinha, quem sabe, que ter aminoácido no final. Se ele conseguisse fazer isso acontecer, ele iria dar um passo na confirmação da teoria do Oparin. E ele conseguiu. Olha só como é que funciona. Aqui ele colocava, né? Você tem aqui o circuito de vidro, aqui ele tem um balãozinho que ele coloca a água, né? Então ele coloca a água e coloca os gases da atmosfera primitiva. Então, metano, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, tudo isso que ele sabia que existia na atmosfera primitiva, ele colocava aqui. A água fica acumulada aqui embaixo. E como ele faz para esse mecanismo funcionar? Olha só, ele aquece aqui esse balãozinho, a água sobe, né, em forma de vapor. Depois que a água sobe em forma de vapor, chegando aqui, ela recebe uma descarga elétrica. Existem eletrodos aqui, dando descargas elétricas nesse vapor. Igualzinho que acontecia na Terra primitiva. Muita tempestade, muita descarga elétrica e, por causa disso, o que acontecia? Começava a formar a molécula orgânica. Então, esses gases da atmosfera primitiva, na presença da eletricidade, eles se modificam e formam outras substâncias. Mas que substâncias são essas? Moléculas orgânicas, como aminoácidos. Em seguida, passa por aqui um pequeno condensador. Não é o que acontece quando chove? Quando chove, a nuvem condensa, cai a água. Então, aqui, ele transformava o vapor de volta em líquido. Com o passar do tempo, ele pôde perceber que esse líquido foi ficando meio avermelhado, meio diferente. Então ele tinha como pegar uma pequena amostra aqui e analisar aquela amostra. E o que ele achou? Aminoácido. Então, vocês vão perceber que o Miller, ele trabalhou a favor do Oparin. E o Pasteur trabalhou a favor do Red. O Miller e o Oparin trabalhavam pela
teoria da origem da vida. O Pasteur e o Redi trabalharam a favor da teoria da biogênese. Ok? Bom, pessoal, esta é a forma com que vocês têm que encarar o trabalho desses 4 indivíduos que foram importantíssimos para o conhecimento da biologia no que se refere à origem da vida, tá legal? Inclusive, é um dos temas mais complexos que tem dentro da área da biologia. Veja, é um grande enigma, é um paradigma, né? Como apareceu o primeiro ser vivo, tá ok? Bom, espero que eu tenha esclarecido para vocês, ou revisado para vocês, esses itens importantes dentro dessa disciplina, ok? Até lá, até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau!